tempo de cearmos na presença dele, sentarmos à mesa com ele. Mas antes eu quero liberar a palavra do Senhor para as nossas vidas. Para isso, abra sua Bíblia em João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8. Eu quero ler 2 versos com vocês aqui neste capítulo. Eu quero ler o verso 32 para começarmos, que diz: Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E o verso 36, que diz: Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Hoje, o tema da nossa mensagem é a verdade que liberta. Amém? A verdade que liberta. Quem aqui ama ser enganado? Diga eu. Que nem a Felícia, né? Misericórdia. Queridos, nós não gostamos disso, não é? Engano não é algo que nós gostamos. Mas infelizmente muitas vezes estamos vivendo nele e estamos acostumados com ele. Mas há uma verdade libertadora. E é importante sabermos que não há verdadeira liberdade fora do verdadeiro libertador. É somente por meio de Jesus que nós podemos alcançar uma vida que faz sentido real. Todos nós que temos vivido a vida de salvação, nós já compreendemos que o que vivíamos era uma falsidade. Recentemente pregamos sobre não viver de aparências, falamos sobre isso em nossas células, e nós entendemos que muitas vezes nós estamos vivendo um engano. O mundo irradia mentiras, falsidades, enganos, mas Jesus, ele vem para manifestar um caminho de luz para nós, um caminho que traz transformação e, consequentemente, um caminho que traz a verdadeira liberdade. E só em Jesus nós conseguimos encontrar uma vida que faz sentido. Alguns de nós procuramos em outras religiões, não que Jesus seja uma religião, mas nós procuramos em outros lugares. Alguns procuraram na satisfação da vida, no dinheiro, nas drogas, na vida dissoluta, né? A vida sem freio, sem rédea. Mas nós já sabemos que nada disso funciona de verdade. Exatamente porque tudo que está fora do plano de Deus é ilusão. Diga para o seu irmão, ilusão. Então, queridos, nós sabemos já que todo esforço das trevas é nos manter aprisionados nisso, no engano. Porque quanto mais enganados nós estivermos, mais nós estamos fazendo a vontade do maligno e não a vontade de Deus. Eu avalio muito porque nós precisamos ter convicções daquilo que estamos vivendo. E eu tenho muita convicção da vida em Cristo, da vida em Jesus. E essa vida em Jesus, meus irmãos, é uma vida que traz para nós convicções. Se nós não tivermos convicção na palavra de Deus, tudo perde o verdadeiro sentido. E aí nós vamos compreender que todo esforço das trevas é de nos fazer escravos. Uma hora nós estamos escravos do dinheiro, uma hora nós estamos escravos do trabalho, outra hora estamos escravos dos vícios, sejam morais, sejam químicos. Outra hora nós estamos viciados ou aprisionados pela religiosidade. Mas o Senhor nos chama para uma verdade libertadora, uma verdade transformadora. E para continuar essa mensagem, eu quero levar vocês até o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 a 26, que vai dizer assim para nós: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se
opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Meus amados, a grande questão que eu trago aqui por meio dessa mensagem hoje para a nossa reflexão é que nós conhecemos a verdade, e a verdade é Jesus, mas nenhuma verdade pode ser imputada forçosamente sobre ninguém. Toda verdade precisa ser um trabalhar do próprio Deus que convence os que estão aprisionados. E você sabe muito bem porque nós vivemos isso. Outrora estávamos aprisionados nos nossos caminhos, aprisionados nos nossos desejos, nas nossas vontades. Muitos de nós estávamos escravos do pecado, como eu já disse, dos vícios e de tantas outras coisas. Escravos de nós mesmos, mas nós tivemos a oportunidade muitas vezes de ouvir verdades e até dizer: poxa, é verdade o que tal pessoa está dizendo, mas ainda não me convenceu, e nós continuamos a seguir a velha natureza, a velha vida. E essa palavra que nós acabamos de ler aqui em 2 Timóteo é um despertamento para a igreja, porque essa palavra está dizendo: todos aqueles que querem que pessoas cheguem à verdade de Deus, precisa ser manso. Uau! Precisa ser uma pessoa que não viva a contender, mas deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a plena verdade, mas também o retorno à sensatez. Quem está vivendo fora da verdade está vivendo a mentira, e quem está vivendo a mentira está vivendo a insensatez. A insensatez é algo como uma ilusão, é algo como um enfeitiçamento que toma conta das pessoas, porque satisfaz nossos desejos, satisfaz a nossa carne, é tudo aquilo que nós almejamos e vamos sempre em busca disso. Mas note que a palavra diz para mim e para você o seguinte: não queira levar pessoas a desfrutarem da verdade forçosamente. Quantas vezes nós dizemos isso, não é? Eu queria que a pessoa entendesse. Eu tive um tempo que eu disse assim: eu queria ter um machado santo, que você dá uma machadada na cabeça do indivíduo e enfia a palavra de Deus lá, ela é transformada e o Espírito Santo fecha e bora. Mas não é simples desse jeito, não é fácil desse jeito. Por isso, a igreja de Jesus é uma igreja que caminha pela atitude branda, sensata, do convencimento. Jesus, ele explicava as verdades do Pai, ele manifestava as verdades do reino. De que forma? Levando as pessoas ao convencimento. E se nós não formos convencidos, nós nos tornamos religiosos. E aí nós começamos a seguir práticas religiosas, começamos a seguir rituais, mas não a viver a essência do reino de Deus. Então Paulo ele escreve para Timóteo, e veja que ele não dá uma estratégia de confronto, ele dá uma postura, um posicionamento. Vocês estão compreendendo? Ele diz: sejam brandos, tenham paciência. Está vendo, Mirella? Mansidão, mansidão. E não é na expectativa de que o pregador convença, é na expectativa de que Deus traga o arrependimento e mostre a verdade às pessoas. Então nós estamos aqui nesta nação, nós estamos aqui neste lugar, não para forçar ninguém a nada,
Nós estamos neste lugar para dizer, existe uma verdade libertadora, que nós já estamos vivendo, e nós queremos apresentar a você. E é esse é o nosso trabalho. Porque o demais, quem vai fazer é o Senhor, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai levar as pessoas a compreenderem que os seus caminhos já estão chatos, que os seus caminhos já não fazem mais sentido, que tem algo a ser preenchido aqui no interior, percebe? E só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode realizar isso nas nossas vidas. E aí nós passamos a viver a liberdade que Cristo nos dá. Tanto quem prega, quanto quem recebe a mensagem, tem a liberdade. E quem é convencido por essa verdade de Deus, vai ser livre. Porque se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o nosso convite é, venham a Cristo. E sim, como falamos na célula, venha como está. Mas Ele é quem vai te libertar. Ele é quem vai te purificar. Ele é quem vai transformar a sua história. Por isso, amados irmãos, não se permita viver escravo das falsas verdades. Olha que o texto vai dizer para nós em Romanos 1, 21 a 25. Veja sua Bíblia aí no texto de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 21 a 25. Olha o que está escrito aí. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. E com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Olha o verso 23. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais, répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Verso 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Olha isso. Percebe? A humanidade, pessoas que conhecem, que conheceram alguma coisa de Deus, trocaram o Criador pela criatura. Tudo isso pelo engano. Então esse texto não fala de um povo distante, que nunca ouviu nem falar de Deus, mas fala de pessoas que conheceu, mas trocou a verdade de Deus por uma versão mais confortável. É mais fácil adorar um negócio que eu estou vendo do que um Deus que é invisível, mas Ele é real, Ele é presente. Então nós precisamos olhar para isso e perceber que nós estamos muitas vezes enfeitiçados e preferimos algo que nós podemos controlar do que entregar a vida para aquele que controla todas as coisas. Então todas as vezes que nós estamos negando Deus, nós estamos tentando manter o controle. E essa troca não é um evento do passado, é um mecanismo que se repete todos os dias, em todas as eras, em todos os tempos. É uma mentira confortável que nós decidimos viver por ela. Então, queridos, por trás dessa troca não está apenas a fraqueza humana, mas tem uma origem. E Jesus falou qual é essa origem. E Ele falou isso lá em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Quem falou isso foi Jesus. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então note, alguém pode dizer, uau, que peso é isso? Mas não, queridos, essa é a instrução para que se conheça a verdade. Essa é a instrução para que se saiba que quem não está a serviço do reino de Deus, está a serviço das trevas. Quem não está vivendo em adoração e louvor a Deus,
está adorando qualquer outra coisa que não seja Deus e está a serviço do maligno. Então Satanás, ele nem precisa inventar uma mentira totalmente nova. Ele pega algo já existente, parcialmente contido com verdade, e ele oferece uma versão mais suave, uma versão mais tranquila da verdade. Percebe? E aí o que acontece? Nós caímos nesse engano. Porque tudo que se torna mais confortável para a gente prefere. Assim é mais suave. Assim é mais tranquilo. Mas a palavra de Deus, ela traz para nós um direcionamento. Se apeguem à verdade e não aceitem as meias verdades. Não permita que o engano te convença e você faça aquilo que as trevas te propõem para a sua própria destruição. Não é, Anderson? Quantas vezes, não, aqui ó, a droga é boa, isso aqui é bom, esse caminho é bom. E às vezes a gente vai entrando por ele e falando, poxa, é verdade, é mais fácil, é melhor, é mais tranquilo, não exige tanto. Mas é engano, queridos, é engano. Porque aonde a verdade não está, não há liberdade. Mas quando a verdade chega, nós temos a capacidade de fazer o que é realmente certo. Mas enquanto trocamos a verdade de Deus por explicações mais confortáveis, nós ficamos presos. Nós não nos sentimos, não vivemos a verdadeira liberdade, apesar de algumas vezes nos sentirmos mais livres, não é? As pessoas às vezes olham para nós e falam assim, vocês são crente, vocês são tudo aprisionado, bitolado. Sério? É mesmo? Tem certeza? Quem é que pode se livrar de um vício? Quem está na presença de Deus, isso é liberdade. Quem é que pode dizer, não, eu não bebo, eu não fumo, mas você não quer? Não, eu não quero. Por quê? Porque o meu Deus me libertou. Eu entendi que isso faz mal para o meu corpo, percebe? Que isso me destrói, e eu decidi ficar livre. Aí alguém que muitas vezes olha e diz, não, vocês são muito tapados. A gente fala, então para de praticar um pecado, para de praticar. Veja bem, quem é que está livre então? Quem é que está preso? Mas ninguém sai daqui para se converter lá. Então, meus irmãos, tome tempo, que nós precisamos compreender essa realidade, entende? Nós estamos trabalhando e ouvindo Deus claramente aqui para nos formar de uma forma suave, de uma forma simples, mas toda a nossa jornada precisa ser baseada na verdade. Então não queira dizer para as pessoas que o caminho é fácil. O caminho é simples. E há diferença entre ser simples e ser fácil. E nós precisamos mostrar para as pessoas que abrir mão do engano é um grande desafio. Porém, Jesus está pronto para nos ajudar. Por isso que o texto que nós estamos vendo diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então Deus está nos chamando a um verdadeiro arrependimento, a uma verdadeira atitude que gere transformação da nossa história. O Senhor está nos chamando para uma decisão honesta. Ele não está dizendo para você vir ser adepto da religião. Ele não está chamando você para ser membro da Igreja Portugal para Cristo. Ele está chamando você para ser dele. Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Criador. E o desejo dele é se relacionar conosco. E fora dos enganos que nós criamos. Deus não quer se relacionar conosco através de uma imagem que nós criamos. Ele não quer se relacionar conosco através de um conceito que nós desenvolvemos. Ele quer se relacionar conosco pelo que Ele é. Ele é um bom Pai, Ele é um bom Deus. Ele é realmente aquele que está interessado no seu avanço, no seu crescimento, no seu potencial máximo, porque Ele te criou para isso. Deus não nos criou para ficar sofrendo. Deus não nos criou para vivermos de forma medíocre. Deus nos criou para uma vida extraordinária, uma vida abundante.
O que nós estamos falando hoje aqui não é sobre ter informação, porque muitas pessoas têm informação. Nós precisamos conhecer profundamente. Conhecer profundamente é realmente saber quem é que nós estamos servindo. E quando nós sabemos quem estamos servindo, nós passamos a viver a vida de verdade. Então, não dê mais desculpas. Não dê mais, sabe, aquelas conversinhas esfarrapadas. Se posicione. Diga para o seu irmão, se posicione. Se posicione. Amém, amados? Isso não é confortável. Não é algo, ai, que gostoso, que maravilha abandonar todos os meus desejos carnais. Ai, que gostoso. Ah, o que, pastor? Esse negócio de viver na direção e nos princípios de Deus é perdoar. Não, eu odeio perdoar. Então. Mas sabe por que Deus nos chama a perdoar? Porque isso é saúde para a nossa alma e para o nosso corpo. O que Deus nos chama a fazer é para que nós tenhamos vida abundante. Então, queridos, o que o Senhor quer de nós não é um versículo decorado. Ele quer que nós tenhamos uma verdadeira liberdade que comece dizendo: eu estava errado, ou estou e preciso da verdade. Eu preciso, não mais desculpas. Não, Deus, veja bem, Deus tem nos trazido até aqui, Deus tem nos abençoado para chegarmos até aqui, e você sabe que isso não é à toa, é porque Ele está interessado nas nossas vidas. Quantas voltas nós já demos, mas Ele tem nos trazido até aqui, tem nos trazido para a presença dEle, tem nos trazido para o centro da palavra dEle. Então, volte à sensatez, volte para a luz, volte para o caminho que é o nosso Senhor. Ele tem uma vida abundante para você, Ele tem uma história. E aí você diz assim, talvez alguns estejam aqui ouvindo, aí eu olho para cá, eu olho para cá, eu olho para cá, claro, alguns irmãos não assim, mas talvez alguém aqui, o Vitor nasceu na igreja praticamente, e aí fala assim, pastor, por que você está falando isso para mim? Olha aqui para mim, porque às vezes nós nos perdemos aqui dentro. Amém, queridos? Às vezes nós nos perdemos nos nossos afazeres. Às vezes nós nos perdemos dentro do culto de adoração a Deus. Mas hoje Ele está nos chamando para uma verdade libertadora. Ele está nos chamando para o conhecimento do Filho que liberta. E o Filho que liberta é Jesus. É o Salvador. Ele é o Senhor. Então o que nos liberta não é uma religião. O que nos liberta não é um conceito. O que nos liberta não é um sacrifício. O que nos liberta não é uma oferta. O que nos liberta é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Porque essa mesma pessoa é a verdade. Ele é a verdade que liberta. Então você e eu precisamos internalizar essa realidade para as nossas vidas. Voltar para a sensatez. Talvez você diga, esse negócio de ser crente é meio doido, né? É meio maluco. Parece que esse povo é meio fora de órbita. Vem para o meio. Vem experimentar. Porque nós não estamos aqui para impor para ninguém. Mas nós podemos dizer, vem ver. Vem caminhar com a gente. Vem sentir o que a gente sente. Vem perceber o que a gente percebe. E é isso que nós estamos anunciando aqui nessa terra. Suzana, Sônia, é isso que nós estamos dizendo aqui. É isso que nós estamos vivendo aqui. Vem ver. Vem participar com a gente. Vem ver como é que é. Esses crentes é tudo chato, né? Vai lá na nossa célula para você ver como é chato. Vem na nossa igreja para você ver como é chato. Amém? E aí, o que a gente... a Sônia já testemunhou para nós aqui, ó, no meio dos louvores. Ela falou assim, uau, já senti um alívio aqui. Glória a Deus. Aleluia. É sobre isso. É sobre isso. É por isso que nos reunimos.
É por isso que viemos aqui, é por isso que temos essa comunhão, essa unidade, porque quando nós nos reunimos na presença de Jesus, Ele traz alívio e Ele diz: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso, é só vir para sentir. Então não troque essa liberdade e essa verdade por outra coisa. Não troque. Porque Cristo é a verdade que liberta. E talvez alguns de nós aqui já andamos em outros campos, em outras coisas, em outros lugares, mas só botaram mais peso em cima de nós. Ah, mas tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí nós temos um Deus que Ele diz assim: vem para mim que eu faço tudo o que for preciso. Você precisa vir. Então nós chegamos aqui a um entendimento que quem torna tudo isso possível é o próprio Deus. Não somos nós que estamos fazendo. Então não se preocupe. Continue orando pelo patrão, continue orando pelo vizinho, continue orando pelo filho, continue orando pelo marido, continue orando pela esposa, continue orando por alguém chato que apareceu na sua vida, continue orando por alguém legal que apareceu na sua vida, alguém fixe. Porque quem está no comando de tudo isso é o Senhor. É Ele que torna tudo isso possível. Não desanime. Não pare de acreditar, não pare de confiar. E aí o que está sendo para nós, como igreja, assim, libertador, é que não somos nós que convencemos. Nós agimos com mansidão, nós agimos com tranquilidade, e Deus faz a obra. Deus faz a obra. Helena, quantas vezes você falou para nós aqui: eu não sou crente não, crente é vocês. E eu sempre dizia: Helena, fique em paz, eu só quero que você continue vindo no nosso meio aqui, fica com a gente. Não faz sentido ficar vindo aqui? Faz muito sentido, não faz? É isso, queridos, é isso, é isso. Porque o trabalho quem faz é o Senhor. E é isso que o Senhor estava fazendo lá naquela primeira igreja. O que Ele estava fazendo lá? Ele reunia um povo que se amava, que orava junto, que cantava junto, que ouvia a palavra junto. E aí a palavra diz que o Senhor acrescentava, que o povo ia caindo na graça, que a igreja ia caindo na graça do povo, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. É isso. Viva tranquilamente, mas pautado na verdade. Não negocie a verdade. Saiba quem está trabalhando. Seja sensato, seja manso, seja tranquilo. Porque o que nós estamos falando não é sobre técnica, não é sobre autoajuda. Nós estamos falando daquele que transforma vidas. Nós estamos falando daquele que se apresenta como a própria verdade. Veja que ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Ele, queridos. Nós não cantamos que é Ele? É Ele. É Ele que faz. É Ele que faz. Então, se talvez você não esteja entendendo muita coisa, talvez Suzana, talvez Sônia, pastor, eu não entendo muito bem ainda não estou compreendendo bem, não estou nem entendendo direito tudo isso que você está falando. Olha, faz que nem a Helena, continua vindo, continua participando, porque uma hora você começa a entender, uma hora você começa a conectar. E aí, irmãos, talvez você diga: pastor, sei lá, eu carrego tanto peso ainda, tem tanta coisa, eu ainda trago tanta religiosidade na minha vida. Continua vindo, continua ouvindo, continua aqui, porque nós vamos ser transformados, vivendo a verdade que transforma. Aleluia. Então Jesus, Ele não diz para nós: eu ensino a verdade. Jesus não ensina a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. Aleluia. Então, se você quer transformação, você não tem apenas que aprender sobre Jesus, você tem que viver Jesus. Aleluia. Você tem que tomar uma decisão de dizer: ei Jesus, ei Jesus, ou como diz a canção: ah Jesus, quebra o meu orgulho e me faz olhar para a cruz. Amém? Esse é o plano de Deus, que nós olhemos para Ele, olhe para Ele. A palavra diz: olhe para Ele e vocês serão salvos. Aleluia. Olhe para Deus.
talvez você tenha olhado para a religião, talvez você tenha olhado para dinheiro, talvez você tenha olhado para circunstâncias, tenha olhado para problemas, tenha olhado para promessas, mas hoje Jesus está dizendo: olha para mim, olha para o Pai, porque aqui há a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a verdade cristã não é, antes de tudo, uma doutrina correta a ser memorizada. É uma pessoa a ser conhecida e desfrutada. É Jesus. Diga aí para o seu irmão: é Jesus. Por isso que ele diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E depois, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aleluia. E aqui é importante notarmos que Jesus, ele disse isso a pessoas que um dia até já havia crido nele, mas que agora estavam distantes. Ele não estava dizendo exatamente a incrédulos distantes. Ele estava dizendo a pessoas que muitas vezes se perdem dentro do próprio contexto de Jesus. Então diga aí: Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Amém? Deus está falando comigo. Porque às vezes a gente se perde. A gente se perde de Jesus. E eu me lembro agora de uma mensagem que algumas vezes eu preguei, sobre quando os pais de Jesus perdem ele em Jerusalém. Veja que simbólico que é isso. Eles estão em Jerusalém, Jesus está lá, mas os pais conseguem perder ele lá. Assim como muitas vezes nós perdemos Jesus dentro da igreja, dentro da religião. Mas hoje nós estamos sendo alertados, hoje nós estamos sendo chamados. Conheçam a verdade, desfrute essa pessoa que é Jesus, desfrute essa libertação que é trazida a vocês. Então essa libertação pela verdade, ela não é só a porta de entrada da fé, ela é o processo contínuo para aqueles que permanecem na palavra dia após dia. Então deixe Deus desmontar cada mentira que surge sobre sua vida. Deixa Deus se revelar a você. Olha, saia daqui nessa noite e durante essa semana, ore focado nisso, dizendo: Deus, o que eu ainda estou vivendo que é mentira? Qual é o engano que eu mesmo ainda tenho sustentado? Porque aí Jesus vai se revelar para você, porque Ele é a verdade, e é uma verdade libertadora. E o próprio Jesus, Ele já fez uma oração por mim e por você. Sabia que Jesus já orou por mim e por você? Lá em João capítulo 17, Jesus ora por nós. Ele ora pelos discípulos que estão ali na primeira faixa, mas Ele também diz ao Pai sobre todos aqueles que ainda viriam a crer, e isso me incluía e incluía você. E lá nessa oração a respeito de mim e de você, Jesus, ele disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então durante essa semana, chega diante de Deus e diz: Deus, Jesus, o Senhor que é a verdade, o Senhor que é o caminho, me mostra se tem algo que eu estou enganado. E sabe, pega a sua Bíblia, abre assim a sua Bíblia. Pastor, você está ensinando a gente roletar a Bíblia agora? Fica tranquilo, porque Deus fala assim também. Amém? Deus fala assim também. É bom que nós aprendamos a ler a Bíblia sequencialmente. É bom que a gente tenha um plano de leitura bíblica. Mas, quando nós estamos descobrindo Jesus, Ele fala com a gente de formas que a gente nem imagina. Às vezes, até mesmo aquela caixinha de promessas, a gente vai lá e tira lá um versículo e está lá o Pai falando com a gente. Amém? Amém. Às vezes a gente lê um adesivo no carro que tem um versículo e Deus está falando com a gente. Então eu creio e eu declaro em nome de Jesus que essa semana Deus vai falar com a gente. Olha, marque isso, memorize isso, porque eu quero que já quinta-feira na célula você compartilhe isso comigo. E se você não for na célula, você vai me mandar uma mensagem. E lembrando que nós temos agora um plano, né? Quem não for na célula quinta-feira, compartilha por áudio a impressão da mensagem, da palavra, tá bem? Para que a gente continue crescendo junto. Mas olha, Deus vai falar com você. Quem toma posse disso? Amém. Se você estiver verdadeiramente interessado em conhecer a verdade,
Se você estiver verdadeiramente assim, Deus, eu estou indo lá naquela igreja, eu estou ouvindo aquele pastor falando, eu estou indo lá naquela célula, eu tenho estado na igreja, como muitos de nós, tem um pastor que prega lá sempre. Senhor, se o que eu estou vivendo é verdade, confirma. E se for mentira, se houver mentira em qualquer coisa, me mostra. Amém, queridos? Amém. Eu vivo fazendo isso com Deus. Eu vivo fazendo isso com Deus. Eu vivo dizendo, Pai, se tiver qualquer coisa enganosa, qualquer coisa mentirosa, que esteja perto de mim, que queira me envolver, que queira me enganar, me mostra. E Ele é um bom Pai. Ele mostra, Ele ensina, Ele direciona. Porque Ele é uma verdade libertadora. Agora João 16:13 diz assim, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Aleluia, aleluia. Quem recebe o Espírito Santo não anda mais em trevas. Quem recebe a presença de Deus sobre sua vida não anda mais em enganos. Então olha, deixa o Espírito Santo te dominar. Deixa a presença de Deus tomar conta de você, porque aí não vai haver mais engano. Quando alguém tentar se aproximar com engano, a gente na hora vai sentir. O Espírito vai mostrar, a gente vai falar, opa, tem mentira aí, tem engano aí. Porque o nosso Deus é verdade. É o próprio Espírito Santo de Deus que continua essa obra de nos guiar em toda a verdade dia após dia. E é por isso que o apóstolo Paulo diz aos Efésios que a primeira peça da armadura do cristão é o cinturão da verdade. Efésios 6:14. Toda a armadura é sustentada pelo cinturão. E qual que é o símbolo do cinturão, da armadura, quando Deus está levando o apóstolo Paulo a citá-la? É o cinturão da verdade. Nós precisamos ser um povo pautado na verdade. Muitas pessoas estão enganadas por religiões, por igrejas, por homens, infelizmente, que estão atrás de púlpitos, que estão conduzindo igrejas, estão sendo enganadas. Sim, pastor, mas você é dor de falar isso? Não, eu sou verdadeiro e consciente. Tem muito falso profeta no nosso tempo, muito enganador na TV, no rádio, na mídia, na rede social. Ai meu Deus, diga para o seu irmão, vigia. Mas queridos, nós temos um Deus que é verdade. Nós temos um Deus que é verdade. E a igreja de Jesus, de acordo com 1 Timóteo 3,15, é chamada de coluna e fundamento da verdade. A igreja de Jesus. Não são as denominações, não é isso. Mas a igreja de Jesus, ela é verdadeira, ela é genuína, porque ela tem um Deus genuíno, tem um Deus verdadeiro, que não é enganador, que não é um mentiroso. Amém, queridos? Por isso o papel da igreja é proclamar essa verdade libertadora numa geração que troca a verdade pela mentira com uma facilidade assustadora. Então, por que é que estamos aqui, queridos? Para anunciar a verdade. Por que é que Deus está nos plantando neste lugar? Para dizer, Deus é verdadeiro, Ele está vivo e agindo entre nós. Então declare a verdade. Declare o plano de Deus. Declare que há um Salvador e que esse Salvador, Ele é verdadeiro para nos alinhar a uma vida que faça sentido. Por isso, queridos irmãos, resumindo tudo o que nós vimos hoje, nós vivemos muitas vezes sem perceber que estamos escravos de trocas que fizemos. Trocamos verdade por mentira confortável. Nós precisamos compreender definitivamente que Deus, e não o nosso próprio esforço, é quem concede o arrependimento que nos leva à verdade plena. Então, se você tem dúvidas no seu coração, saiba que existe um Deus capaz de te responder. E Ele está te chamando para isso. E a verdade plena, queridos, ela é produzida por sensatez. Seja sensato. Seja sensato. Sabe o que me faz continuar sendo um crente em Jesus Cristo? Sensatez. Porque eu olho assim e falo assim, poxa, ninguém está perseguindo ali os outros.
Ninguém fica condenando os outros. Ninguém fica falando mal dos outros. Ninguém fica ali da outra turma, do outro que faz outro ritual ali, que faz a outra coisa lá. Ninguém fala nada, ninguém mexe. Mas quando se trata dos crentes, aí o negócio pega. Ah, mas porque crente? Ah, porque esses crentes? Ah, porque... Então a vida toda, queridos, eu observo isso. E eu digo, nós só podemos estar no caminho da verdade. Porque se tem um povinho que incomoda nessa terra, é crente. Sim ou não? Mas não é qualquer crente não, é crente em Jesus Cristo de verdade. Não é qualquer enganador aí. Mas o crente de verdade, ele incomoda, porque ele é luz. Então eu chamo você a ser luz. Se levante para raiar num tempo de densas trevas e manifeste a única verdade, a verdade que liberta. E isso só é possível ser realizado por meio do Cristo verdadeiro, genuíno, ressurreto. E esse é o motivo pelo qual nós fazemos menção dele através desse ato da ceia do Senhor, porque ele é verdadeiro. E a pergunta que fica para nós hoje é: você está disposto a permanecer na palavra de Deus? Você está disposto a viver a verdade, não para acumular mais informação religiosa, mas para deixar que a verdade de Deus desmascare uma a uma as mentiras confortáveis que você ainda protege dentro de si? Lembre-se, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Esse é o poder de Deus sobre nossas vidas. O mundo que estava em densas trevas, agora raiou a luz. Amém. E um filho foi dado por nós. E esse é o filho que liberta, é o filho que transforma. Se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém, queridos. Louvado seja o Senhor. Faz sentido para você essa mensagem? É algo simples. Não tem aquela profundidade teológica, mas tem uma verdade profunda para mim e para você. E é isso que a humanidade precisa conhecer. É isso que a humanidade precisa saber. Existe um Deus. Esse Deus nos ama. E esse Deus é verdadeiro. Ele é genuíno. E por que ele é verdadeiro? Porque eu estou pregando e dizendo que ele é verdadeiro? Não, não precisa disso. Não necessariamente. Você sentiu nessa noite que ele é verdadeiro. Aleluia. Você tem percebido que ele é verdadeiro. Ele está te chamando para perto. Aleluia. Ele é quem está te atraindo. E talvez nós pensássemos anteriormente, né, Helena? Eu vou ficar indo para a igreja, eu vou ficar indo em culto, vou nada. Aí hoje a gente fala assim: poxa, eu não vejo a hora que chega essa hora. Não vejo a hora de estar com os irmãos lá, eu quero estar na célula, eu quero estar no culto. Antes nós queríamos estar aonde, Thaís? Nós não, você queria estar lá e mais um copo de cerveja. E mais uma balada, e mais um momento com os camaradas. Mas hoje, aonde a gente quer estar? Na presença dele. Hoje, a gente ainda é tão tentado por tantas coisas. A gente ainda é tão assolado por tantas coisas. Mas o que nós decidimos? Eu vou estar na presença dele. Aleluia. Algumas vezes vêm as situações difíceis, os problemas, vêm até os pensamentos desanimadores, mas a gente fala: eu vou escolher a verdade. Aleluia. Queridos, continue escolhendo a verdade. Amém. Continue escolhendo o Filho. Continue escolhendo Jesus, porque Ele é a verdade que nos liberta. Ele está aqui para te abraçar, Ele está aqui para te conduzir, Ele está aqui para te fortalecer. Então viva essa verdade, cumpra essa verdade, porque o Senhor está trabalhando no nosso meio. O Senhor está agindo em nossas vidas. Creia nele, creia nele. E nessa semana,
Se desafie. Se desafie. Saia daqui dizendo: Deus, eu quero um negócio diferente essa semana. Saia daqui dizendo: Deus, eu quero um negócio diferente esse mês. Faz alguma coisa diferente na minha vida durante esses próximos dias. Me faz perceber que o Senhor está trabalhando na minha vida de uma forma especial, porque Ele está. Saia daqui dizendo: Deus, durante esse mês, me leve mais além, me leve a decisões profundas, a atitudes profundas, genuínas, verdadeiras. Me ajude a viver algo que eu não vivi até então, que eu não vivi até agora. O Senhor quer te abraçar. O Senhor quer mostrar verdades para você. Diga para o Pai: Pai, quais são as mentiras que eu ainda estou vivendo? Me mostra. Eu quero libertação. Eu quero transformação. Fique de pé, por favor, queridos irmãos.